Eu sou os irmãos com a paz do Senhor. Eu estava nos meus afazeres e o Espírito Santo me tocou mais uma vez para falar sobre a Páscoa. Visto que hoje é domingo de Páscoa e alguma coisa tem que ser mais esclarecida. Eu vou cantar um hino, vou fazer uma pequena reflexão. E você vai no YouTube que me acha e se inscreve. Cada vez que eu mando uma mensagem, você automaticamente recebe a notificação e assiste. Eu tenho 3 canais no YouTube, agora qual cai quando eu mando não sei. Mas procura se inscrever. E compartilha, né? Sempre o bem-estar da nossa fé e da Irmandade. Livre de pecado, vamos querer ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se está esperando em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansado e sem dar vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vem cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. A origem da Páscoa. O que é a Páscoa? Paixão de Cristo, com certeza. Paixão e morte e ressurreição. A Páscoa ela começa no capítulo 12 de Gênesis, quando o povo de Israel está por 400 anos no Egito, desde do tempo de José, e aí vem até o tempo de Moisés, pela promessa que Deus faz a Abraão, Isaac e Jacó. Depois os 12 filhos de Jacó vem José,
E pelo gemido do povo e a promessa, Deus manda, desperta, chama, capacita, envia, está com ele, presente, às 24 horas do dia, com Moisés. E Moisés vai ser uma figura de Cristo, um libertador, com a permissão de Deus e as mãos de Deus trabalhando. E ali envia as 10 pragas. Não vou falar sobre as 10, mas esse período levou 30 anos. E o Egito sofreu uma decadência terrível e depois nunca mais se ergueu. Se acabou. E quando Deus tira o povo de Israel do Egito, que leva até o Monte Sinai para ali eles permaneceram um ano pela desobediência, mas antes de eles saírem, Deus fala com Moisés dizendo assim, ele falou, isso está no capítulo 12 de Êxodo quer dizer saída. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mesmo mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas que estão ali, para cada um conforme o seu comer. Farei a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia desse mês. Então todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e o passarão nas ombreiras e nas vergas das portas das casas em que o comerem. E aquela noite comerão a carne assada no fogo, com os pães sem fermento, com ervas amargas o comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. E a sua cabeça com os pés e a sua frissura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que deles ficar, queimareis no fogo. E assim o comereis, com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, os vossos cajados nas mãos, e o comereis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. E ele disse que à meia-noite ia passar e ferir o primogênito de todos os filhos do povo de Israel. Mas aquele pela qual tinha o sangue nos umbrais da porta, o anjo da morte não ia ferir um dos primogênitos, ou melhor, o primogênito. Então o povo de Israel ficou por 400 anos e agora Deus manda Moisés e aqui ele começa o calendário judaico. Eu não vou falar sobre calendário, mas porque depois na era do cristianismo mudou tudo, até a morte de Cristo e o nascimento, ninguém sabe se foi. Mas houve uma data, essa é a realidade, não importa o dia, o mês, o ano. O mandato do Senhor era que pegasse um cordeiro para cada família. Então, meu irmão, vou dizer uma coisa para você já de imediato. Em cada casa, em cada família, há um salvo. Há um servo de Deus. E você, como primogenitora ou sacerdotisa do lar, ou você como sacerdote do lar, aquele que intercede, você resguarda, você guarda o cordeiro. O cordeiro que simboliza Cristo. E asperge seu sangue nas portas da casa, para que o diabo não entre com maldição alguma. O anjo da morte não vai entrar
Era a permissão de Deus. Por quê? Aquele cordeiro prefigurava Cristo. Como Deus mandou Moisés para libertar o povo e o cordeiro ser imolado, agora Deus manda o Cristo ungido, Jesus, o Yoshua, para libertar também não só o povo de Israel da escravidão, mas todo aquele que nele crê. Foi engraçado que ali muitos que creram, não sendo judeus ou israelita, também foram libertos e acompanharam o povo de Israel pelo deserto. Só que daí pereceram pela sua incredulidade, não entenderam o projeto de Deus, não ouviram o que Moisés falava. O vulgo, a Bíblia fala, o vulgo. Vulgo quer dizer que, da palavra vulgar, aqueles que só queriam a bênção de Deus, mas não queriam servir o Senhor da bênção. Tem tantos hoje, deixa quieto. E o povo sai, e a história continua. Agora eu quero te levar, meu irmão, porque é só uma palavra de meditação, para você entender o que é a Páscoa, para Mateus, no capítulo 26, e o versículo 17. Só uma reflexãozinha pequena. É no primeiro dia da festa dos pães asmos. Chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele decide a cidade. E um certo homem, o mestre diz: o meu tempo é chegado, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo, há de me trair. Mas aqui, no versículo 26, e quando comiam, Jesus tomou o pão, e abençoando-o, partiu, e deu aos seus discípulos, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou da nova e eterna aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vida, quer dizer, do próprio sangue de Jesus Cristo, até aquele dia em que o beba de novo conosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, partindo para o Monte das Oliveiras. Agora Jesus, ele se oferece. Não vai colocar o sangue nos umbrais das portas, mas vão beber o próprio sangue de Cristo. Você sabe o que é uma transfusão de sangue? Eu, quando fui operado, arrebentou a veia operado, depois arrebentou tudo de novo. E aí fui a óbito, depois consegui. Deus não me deixou lá onde eu estava. Aí descobriram que eu ainda não estava morto, não sei quantas horas. Mas pela misericórdia de Deus, naquele dia, o próprio médico, a liderança, veio falar comigo depois para ver se eu estava 100% da minha faculdade mental. Porque o cérebro ficou muito tempo sem oxigênio, sem sangue, sem nada. Todo o corpo.
foi 6 litros de sangue. Então todo o sangue que eu tinha não era mais meu. Para que o coração voltasse novamente a ser preenchido, costurar novamente a válvula, a veia que tinha estourado, e novamente meu coração começou a bater. Depois de estar gelado lá por 12 horas, talvez 14, no necrotério, a 12 graus centígrados. Corpo não gelado, mas frio. Deixa essa parte de lado. O sangue da nova e eterna aliança. Lá no Egito, naquele dia, Deus faz uma aliança com Israel através do sangue e da carne do cordeiro. Jesus disse, esse é o pão, esse pão que simboliza o meu corpo. O pão é feito do trigo para ser consumido, primeiro ele tem que morrer. Depois ele tem que ser triturado, amassado, prensado, feito farinha, trigo, para depois ser feito pão, amassado novamente e passado pelo fogo para ser algo comestível. A Bíblia diz que Jesus foi humilhado, como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, mas ele não abriu a sua boca. Em outras palavras, deu-se a si mesmo, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Então, meu irmão, Páscoa é novo começo, é nova vida. É o momento de nós fazer uma pequena reflexão e dizer, Senhor, cobre-me com teu sangue. Eu quero me alimentar do pão. Se você não pode ir na igreja, ou se você não foi batizado, a palavra de Deus é pão. Se eu fosse ler capítulo 6 de São João, quando Jesus disse, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas quem de mim se alimenta jamais morrerá. E aí houve uma polêmica tremenda com os discípulos. Mas não é essa parte que eu estou pregando. Mas quando você está se alimentando da palavra de Deus, você está se alimentando do próprio Pai. Glória a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Leia o capítulo 6 de São João, a partir do versículo 25. E aí você vai ter aquilo que você precisa e quer, se alimentando da palavra de Deus. Porque quem é de Deus, ouve aqueles que são de Deus. Em nome de Jesus.